Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do VH Innovation Talks e hoje quem está aqui comigo é a Estela Gigilas. Ela é presidente da Campinas Tech, né? Está nessa posição atualmente. E, Estela, muito obrigada pela presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar bater esse papo aqui. E para começar, quero que você se apresente um pouquinho. E se já quiser se apresentar e falar um pouco como você chegou aí nessa posição de presidente da Campinas Tech hoje. Obrigada pelo convite, fiquei muito contente de estar participando desse bate-papo. Eu tenho mais de 20 anos aí de experiência, sou especialista em marketing e comunicação, comecei com agências de publicidade e propaganda na área de planejamento de mídia, exatamente porque eu criei para o lado corporativo. E depois, no corporativo, apesar do marketing, né, a comunicação ser um pedaço do marketing, eu também acabei indo sempre muito mais para a parte de planejamento estratégico, projetos de alinhamento mundial, inteligência de mercado. Então, eu tenho um core muito mais forte para esse lado, sem deixar de vivenciar toda a parte de comunicação que o marketing acaba trazendo. E depois de alguns anos nessa jornada, eu estava num cenário de voltar de São Paulo todo santo dia, sair de manhã, voltar à noite, e eu estou numa família de empreendedores. Meus irmãos, né, como bons irmãos, falam: larga essa vida, para de trabalhar para os outros, vem trabalhar com a gente está precisando. E acho que até sem muita consciência da decisão que eu estava tomando, eu simplesmente fui. E esse começo a gente acabei entrando na empresa que eles já estavam, né, há muito tempo trabalhando juntos. Eu sou a raspinha de tacho da família. E depois de alguns anos aí fazendo de tudo, né, que o empreendedor ele passa pela jornada de todas as especialidades possíveis no mesmo dia, não só no negócio em si, eu senti muita falta do que eu sabia fazer, daquilo que eu tinha todo na minha trajetória e poder contribuir de uma outra forma. E eu falo que eu acho que eu comecei a empreender por conta própria mesmo, sem querer. Né? Então, eu comecei ali a fazer um movimento, a me conectar com programas de startup para modelagem de negócios, e aí a própria jornada que a gente tem, que conhece muita gente nessa vida, né, acaba, parece que, atraindo. E uma amiga que trabalhou comigo em uma das empresas, ela me chamou: Estela, me ajuda nesse projeto? E assim eu comecei, né? Comecei sem querer, atendendo as pequenas e médias empresas também, nessa parte de marketing e comunicação, e acabei indo muito forte para o ecossistema de inovação. Então, hoje eu sou mentora de startups e empreendedores, faço parte do Conselho Superior da Fundação Fórum Campinas Inovadora, que está com todas as entidades de ciência, tecnologia e inovação, e também com a Campinas Tech, que eu acabei também me envolvendo, compartilhando, trocando experiências. E aí, com a mudança que teve da Mariana Ananias, uma mulher sensacional que estava à frente da Campinas Tech, acabou surgindo essa oportunidade. E eu, como uma boa pessoa inquieta que sou, adoro um desafio, e aceitei aqui para estar contribuindo aí na história da Campinas Tech, que já é incrível e tem muito potencial ainda para fazer acontecer. Ah, que legal, que legal. E parabéns, né? Porque a Mariana foi a primeira mulher a assumir a posição de presidente na Campinas Tech e ela teve que mudar, né? Logo no início, ela ficou pouco tempo e mudou de país e veio você e eu fiquei muito feliz de termos mulheres sensacionais nessa posição. Então é muito legal, Obrigada. parabéns, viu? Obrigada. E conta pra gente o que é a Campinas Tech, né? Muita gente não conhece ainda. Bom, a Campinas Tech, ela, na verdade, tem uma história antes dela, né, que começou lá, que a gente fala com os meninos da Unicamp, lá em 2012, que saíam e queriam empreender e não tinham aí muita referência, ainda mais em 2012, parece que o mundo era outro, né? Então, a Campinas Tech começou com uma ACS, Associação Campinas Startups, e depois, de um certo momento, ela fez uma fusão com a Rede Global de Empreendedorismo, e foi aí que se formou a Campinas Tech.
eu entendo que a gente formou Campinas Tech exatamente porque a gente extrapola, né? Quando a gente fala de ecossistema, de empreendedorismo, de inovação, a gente não pode só falar das startups, porque as startups sozinhas, elas não funcionam, elas têm toda uma jornada, elas precisam de conexão, elas precisam de empresa, precisam de poder público, entidades privadas, associações, e aí hoje eu vejo que a Campinas Tech ela realmente consegue conectar todos os pontos. E dentro do tripé que a gente tem hoje, a gente busca a capacitação, porque a gente precisa formar as pessoas como empreendedoras. A gente tem muito técnico, né? Muito bem formado, mas que muitas vezes não sabe gerir o seu próprio negócio, não tem uma visão de negócios, enfim, como transformar isso em negócio, em trazer para o mercado, fazer essa conexão. A parte de conexão, que é essencial para a vida desse empreendedor, dessa startup, e que faz a conexão de toda essa rede neural, e gerar negócios, porque a gente não se sustenta só com conexão, a gente precisa gerar negócios para que aquilo realmente possa ter um crescimento exponencial. Então, a Campinas Tech está aqui com esse papel de conectar a todos, né, para a gente poder impulsionar o ecossistema de uma forma positiva. Ah, que legal! Você já, inclusive, começou a responder uma pergunta que eu queria fazer da importância, né, das pessoas, das startups, empresas e institutos, enfim, todo mundo se associar enfim, a Campinas Tech e outras associações que promovem essa conexão entre todo mundo do ecossistema, né? Você falou aí de ajuda de governo, de fazer negócio e tal. Vamos explorar um pouquinho qual que é a importância de todo mundo estar conectado. Eu acredito assim que quando a gente fala de associação, de comunidade, a gente está falando de pessoas, empresas, entidades que compartilham algo em comum, ou similaridades ou complementariedades, né? E essa associação, ela possibilita que a gente leve esses aprendizados se fortaleçam e a gente realmente possa ter um resultado de impacto efetivo e que faça sentido. A gente compartilha características semelhantes, pontos fortes e fracos, e no final das contas somos peças que se encaixam e se complementam. E a comunidade tem a responsabilidade de contribuir para essa jornada de forma efetiva. Então, acho que estar próximo de uma associação, de uma comunidade, ela é essencial para essa jornada empreendedora, porque muitas vezes a jornada empreendedora é muito solitária. Muitas vezes é uma equipe, né? Começa com uma pessoa sozinha, ou começa com um grupo pequeno e tem muitas dores, dúvidas, né? E se a gente tem um local que a gente pode trocar, se formar, né? Se conectar e aí sim também, claro, gerar negócios, não tem por que não estar dentro, né? Ai, que legal! E como que funciona? Estar junto à Campinas Tech, às associações, ajuda também a conectar a outros ecossistemas de outras cidades? Eu acho que, assim, quando você se junta com o pessoal aqui em Campinas, fica mais fácil para você chegar em outros lugares, né? Você percebe isso pela Campinas Tech? Com certeza, eu acho que quando a gente tem uma comunidade local, exatamente porque às vezes as dores, as necessidades e as peculiaridades da cidade, elas podem ser melhor atendidas na comunidade local. Mas as comunidades se conversam muito, as comunidades se ajudam muito, né? Então, esses dias mesmo, a gente estava num evento da Campinas Tech e tinha uma pessoa de Alagoas. Ela estava de passagem, né? Mas com certeza nesse evento ela já vivenciou, ela já trocou, e isso gera uma conexão muito forte. Então, assim, se a própria comunidade tem um mindset, né, de troca, de contribuição, né, de estar aberto, de doar e receber, um engajamento, né, que não pode sobressair o interesse individual, e acreditar nesse ecossistema de interdependência, a gente sempre pode voar lado a lado. E hoje a gente não fala de mais nada regional, né? Então, a partir do momento que a gente é globalizado, como somos hoje, a gente não pode nem como comunidade, não seria nem, como é que fala, assim, razoável dizer que a comunidade não pode, ou não deve, ou não está interconectada. Então, ela tem que estar interconectada para realmente contribuir.
Super legal. E, Estela, como que as pessoas fazem, né? Eles vão, se inscrevem ali, eu quero fazer parte da Campinas Tech, quero atuar. O que você diria assim para alguém que quer aproveitar ao máximo dessas conexões? Qual que é o papel de quem se inscreve ali? Porque não é só se inscrever, clicar ali, mandar o e-mail e falar, agora eu estou conectado, né? As pessoas precisam ser ativos ali dentro. O que Exato. você falaria para essas pessoas? Como tirar o melhor do ecossistema? Eu acho que a primeira coisa é mindset, né? Você estar aberto, como eu disse, para doar e para receber. Se você está dentro de uma comunidade, você está lá para trabalhar em grupo, para trabalhar em conjunto, para aprender e para entregar. Quando eu falo muito de democratizar a informação, ela vem de encontro a isso. Se eu guardar a informação só para mim, isso não vai ser escalável. Se eu guardar só para mim, muitas vezes eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, se eu ajudar o outro, e tem espaço sim para todo mundo, ou se cada um puder conectar o seu melhor lado um com o outro, com certeza a gente vai muito mais longe. Então, não basta estar dentro, receber e-mail, ou, enfim, estar lá dentro de uma forma passiva. Então, você tem que estar ativamente contribuindo, compartilhando, pedindo ajuda, né? Dando ideia, buscando realizar algo, fazendo testes, não importa. Eu acho que a partir do momento que você está aberto a doar e receber, você vai fazer esse ecossistema funcionar e você vai contribuir para que isso aconteça, né? E esse engajamento, o engajamento a favor do todo. Eu acho que a partir do momento que você está num grupo, você tem que entender que você vai crescer quando o outro também crescer, né? E esse mindset, que eu acredito muito dentro da Associação da Campinas Tech, ele permeia de todas as frentes, de todas as formas. Então, dentro dos associados, temos empresas mantenedoras, patrocinadores, a gente tem pessoas, empresas e negócios, startups semelhantes e diferentes. E os semelhantes, eles estão aí para aprender. Quando eu falei lá no começo que a ACS, né, foram as startups que fundaram a Campinas Tech, todas elas estavam no mesmo barco. E se elas não tivessem se juntado, eu acredito mesmo que elas não teriam chegado onde elas chegaram. Então, essa oportunidade, muitas vezes, de um shadow, startup com startup, mentor com mentor, empresa com empresa, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, essa troca, é o que vai realmente fazer um deslocamento real e efetivo. E hoje a gente não pode mais trabalhar sozinha. Eu acho que o mundo de hoje, na velocidade que a gente tem de mudanças, de tecnologia, de mercado em si, se a gente ficar sozinho, a gente fica para trás, né? Excelente, perfeito. A gente na Venture Hub também concorda demais com isso que você colocou, né? Aquela história de juntos vamos mais longe, né? Da necessidade de se conectar, de conversar ali numa conversa, você faz negócio. A gente vê muito isso no nosso dia a dia, né? Eu queria falar um pouco, focar um pouco nas startups ou nos empreendedores, até nos que chegam ali como eu-keep, né? Eles enfrentam diversos desafios no dia a dia para crescer nas diferentes fases ali que eles estão passando do desenvolvimento de negócio. Queria então fazer duas perguntas, vou fazer duas juntas. Se você tem um case ali para dividir com a gente de um desafio que você vê que é muito comum, que ou empreendedores ou startups passam, e como o ecossistema consegue ajudar. Se você tiver um case que pode dividir, legal, mas se não, o que você vê que acontece muito, assim, que as startups chegam com tal problema e o ecossistema, a conexão ali com as pessoas da associação Campinas Tech conseguem resolver? Eu acho que eu vou falar de uma forma mais ampla, porque é muito igual. Assim, quando a gente fala de dificuldade, a gente fala de pessoas que têm um talento incrível, têm tecnologia, conhecimento, muitas vezes uma solução muito bem, muito redonda, muito bem desenvolvida,
mas elas não têm uma formação empreendedora. E o fato de muitas vezes estar solitário nessa jornada faz com que esse desenvolvimento seja muito mais difícil. Então, na hora que você está, por exemplo, numa comunidade, você consegue repensar os pontos que você muitas vezes não tem expertise, e está tudo bem, porque a gente não tem como ser super desenvolvido em diversas frentes. Né? Quando a gente fala de uma empresa, a empresa ela tem o core dela. Então, quando a gente fala de uma pessoa que está empreendendo, ela também tem o core dela. E nada melhor do que você poder se unir com aqueles que vão te complementar e que vão te ajudar de forma assertiva para que você continue colocando energia naquilo que você é melhor. Né? Isso a gente fala sobre pequena, média, grande empresa, pessoas. Né? Eu acredito muito nesse conceito. Então, assim, quando a gente está junto, a gente realmente vai poder voar mais alto naquilo que a gente sabe e poder trazer outros para voar com a gente naquilo que eles são melhores. E aí essas peças se encaixam de uma forma muito mais perfeita para que ela seja sustentável. Então, acho que isso é o que eu mais vejo, assim, estou desde 2015 nesse mercado com startups, e quando eu ouvindo você me perguntar, eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, desde 2015 este é o cenário que eu vejo, né? Então, muita coisa evoluiu, o contexto, com certeza, de 2015 para agora é outro, mas conceitualmente falando de uma forma mais ampla, eu acredito que essa é a maior dificuldade. Então, muitas vezes as startups têm muito lado técnico e ela não tem a visão de negócio, a visão empreendedora, a modelagem, a comunicação, o marketing, as vendas. Então, como a gente consegue fazer isso? Tendo diversidade. A gente vai chegar num conceito que hoje está na moda, mas que é real. Quando a gente tem diversidade, a gente se complementa. Um ajuda o outro de forma complementar e nunca um anulando o outro. Então, acho que esse é o meu case mais genérico, mas eu acho que se eu bater na porta, eu vou falar a mesma coisa de vários. Daria para nomear várias startups com nesse mesmo cenário, né? Show de bola. Eu vejo, assim, as startups, os empreendedores, eu acho que é mais fácil atraí-los, né, para as associações. Parece que eles têm mais vontade de se conectar e isso vem desde sempre. Quando a gente olha para as grandes empresas, parece que isso vem mudando. Então, eu quero saber se você concorda comigo, né? Você tem sentido uma mudança no comportamento das grandes empresas? Vem aumentando o número dessas empresas que buscam se conectar com o ecossistema de startup? Ou não? Você acha que já faz um tempo que está assim? Como que você vê as grandes empresas que querem se conectar com o ecossistema de inovação, startups, institutos, etc.? Eu acho que as grandes empresas, elas vêm num movimento de conexão muito maior, né? Eu acho que é algo que está acelerando, está crescendo, mas ainda tem muita gente fora desse barco, né? Até porque quando a gente fala de grande empresa, a gente fala de estruturas muito pesadas, inchadas, e que para a mudança, essa mudança é mais lenta, né? Mas eu acredito que a pandemia em si acelerou muito, né? Ela botou... quando a gente fala assim da escassez, onde tem criatividade, então a gente estava no momento de certa escassez, num outro ponto de vista, mas de escassez, e que todos tiveram que ter muita criatividade e agilidade para conseguir se adaptar num cenário que nunca foi pensado antes, muito provavelmente pela maioria das pessoas, né? Até tem um meme fazendo parênteses, né, que fala assim que nunca, nem na minha melhor análise SWOT, eu imaginava estar lavando com álcool um saco de batata palha, né? Então, é praticamente isso, assim, acho que, apesar de qualquer cenário, não imagino, né, que isso tivesse tão integrado, tanto que eu tenho muitos colegas, amigos que trabalham em grandes empresas e diziam para mim assim, esse projeto estava assim, já sendo falado na empresa, mas há 5 anos, há 3 anos, e eles tiveram que colocar em prática em 2 meses.
né? Então, a pandemia colaborou e contribuiu muito para acelerar essa mudança de forma positiva. Mas, por outro lado, também eu Ela entendo assim... acelerou muito isso, legal. Exatamente. Mas hoje, assim, eu entendo que a gente está numa transformação digital, né, que anuncia esse quinto estágio da evolução da sociedade. A gente tem novos valores e, ao mesmo tempo, a gente tem uma tecnologia que traz questionamentos. Ela também busca equilíbrio entre o físico e o digital. E a procura pela qualidade de vida e o bem-estar é latente, né? Então, hoje, todos nós, e principalmente também, eu incluo sim as grandes empresas, elas precisam repensar nas interações humanas a partir do ponto de vista do mundo digital, com o uso dessas tecnologias para uma nova sociedade. E quando a gente fala disso, a gente está falando que ela precisa ter agilidade, ela precisa ter uma certa ambidestria organizacional, né? Num mercado que tem uma velocidade, uma volatilidade muito grande hoje. E muitas vezes, para ela conseguir isso, ela precisa focar no core dela e entregar aquilo que ela não sabe fazer bem para alguém, né? Então, aí a gente fala de abertura dessa mentalidade, né? Então, tem movimentos de empresas que têm ali dentro delas já uma inovação aberta, ou que tem uma inovação para dentro, mas que já tem uma célula separada para isso, exatamente para conseguir essa agilidade, né? E hoje a questão da concorrência, as margens de mercado estão muito borradas. Então, quando a gente fala de concorrência, ela pode vir de qualquer lado, né? Se uma empresa ela é de logística ou ela é de tecnologia, né? Então, isso fica muito mais complicado, muito mais complexo no mercado de hoje. E aí eu acho que fala de uma questão assim que, além de olhar sobre a perspectiva daquele público, daquele target, né, ter essa proximidade, essa agilidade, né? Acho que agilidade é uma palavra recorrente aqui. Como que elas vão dar certo? Né? Então, a gente fala das startups, elas têm que ter processos, elas têm que ter pessoas, né? Mas o que faz na maioria delas dar certo? Por que as startups dão certo? É timing. E muitas vezes a empresa grande não tem timing. Então, esse timing, que é o ponto que a solução e o problema se encaixam, é onde a gente tem aí um percentual de sucesso muito grande. É por isso que as startups têm muito sucesso. E como que essas empresas grandes vão ter se elas não abrirem esse mindset para a inovação? Elas vão ficar para trás, elas vão virar uma Kodak da vida que todo mundo cita, né? Que era uma empresa gigante que não entendeu as necessidades dos clientes no ano 2000 e desapareceu, né? Então, acho que... Perfeito você trazer ela, até pela questão do timing, né? Porque a Kodak, ela foi a primeira a propor a câmera digital, só que num timing totalmente errado, né? E acabou ficando para trás justamente por ela. Exatamente. E você sabe, assim, que tem outros casos nesse sentido. Por exemplo, o Airbnb. Ela começou lá antes de 2008, mas o compartilhamento ali não era algo que ainda se encaixava no contexto que a gente estava. E aí sim, com a crise econômica, que as pessoas precisaram de renda adicional, precisaram dar carona, acharam uma ótima ideia abrir as portas da sua casa. Foi o timing certo, né? A gente fala do Netflix. O Netflix também começou lá atrás, né? Eles pensavam nisso nos anos 90. Mas tinha que ligar, tinha que pedir, pegar pelo correio. Qual foi o timing certo da Netflix? Nesse caso, foi tecnologia. A tecnologia chegou e aí teve o timing certo. Então, assim, eu acho que no final das contas, as empresas estão aprendendo cada vez mais a lidar com essa agilidade, com essa velocidade que ela precisa, né? E se reinventar ao ponto de entender como a inovação realmente pode ter um impacto muito grande assim para ela, porque a gente fala assim, o tempo de vida dos negócios é muito mais rápido, né? Você fala, o Windows ele levou 25 anos, o TikTok levou 5. Né? Então, assim, não é o mesmo Tudo cenário que a acontece gente muito tinha. mais rápido. As empresas que valem 1 bi, é cada vez mais rápido o momento que ela vale 1 bi. Né? Também isso vai
ele está encurtando cada vez mais. E como uma empresa gigante, com uma estrutura imensa, ela vai conseguir acompanhar isso, né? Então, aí você vem para pessoas. No final, você vem para pessoas. Então, aí vem as pessoas que estão ali dentro com responsabilidade sobre o que faz, pessoas que elas vão ter a mentalidade que errar faz parte, né? No sentido de não a incompetência, mas o errar para acertar, que é a mentalidade muito da startup. A disciplina interna, a troca que está ali no conceito da associação, né, de estar lado a lado, uma forte liderança que encoraja essa inovação para conseguir também navegar bem com isso. A gente fala de equilíbrio emocional, psicológico das pessoas. Então, essa mudança nem sempre é muito rápida dentro de uma empresa grande, né? Mas eu acredito muito que isso ainda vai crescer muito. Quem não percebeu, né, vai perceber e vai procurar algum caminho, seja internamente ou seja externamente, com Open Innovation, se associando, procurando informações, conexões no ecossistema. E eu acho que é a única saída, senão sumiu. Sumiu, senão a gente não vai ouvir falar dessa empresa mais para frente. Exato. E as pequenas e médias empresas que estão ali no meio, entre as startups, que são super ágeis, com um mindset totalmente diferente. E, por outro lado, a gente tem as grandes empresas que são ali, usando a metáfora, né, um transatlântico, só que ela tem um poder ali de mais novos, às vezes já tem uma maturidade em inovação que ela consegue trazer inovação para dentro, mas e as pequenas e médias empresas que estão ali no meio do caminho, que não tem nem agilidade de um e nem a robustez de outro, como que você vê a participação delas no ecossistema? Eu acho que eu tenho uma palavra, essencial. Porque a partir do momento que você fala de um transatlântico, ele precisa da cadeira. E a cadeira é tão importante quanto o transatlântico inteiro. E a pequena empresa, muitas vezes, é essa cadeira, que precisa estar ali nesse mercado para que esse mercado funcione de forma saudável. Eu acho que tem espaço para todos e a importância de todos, eu acredito que é a mesma, não importa o tamanho. E a partir do momento que você acredita no seu propósito, no que você está fazendo, você vai fazer diferença nesse mundo. Para mim, empreendedorismo move e muda o mundo. E não importa se eu estou mudando aqui no meu bairro, se eu estou mudando globalmente. É um movimento que ele tem uma sinergia incrível para acontecer. E se o transatlântico não tiver todas as cadeiras lá de dentro, como que as pessoas vão sentar? Então, eu acredito que eu sou apaixonada por pequenas e médias empresas, então também sou um pouco suspeita. Excelente. Adorei o nosso bate-papo. Eu quero finalizar com uma pergunta, focando aqui na região de Campinas, né? Como você enxerga e quais as perspectivas futuras, assim, para Campinas e região, para o nosso ecossistema de inovação? Campinas e região, ela tem uma vocação incrível para o ecossistema, mas a comunicação talvez ainda não é tão efetiva e esse potencial não é explorado da forma que merecia ser. Eu acho que a gente, como Campinas Tech, tem a responsabilidade de contribuir de forma efetiva para que Campinas e região se torne protagonista em âmbito nacional e até porque não em âmbito internacional. Então, assim, Campinas tem reconhecimento, porque eu não sei se todos sabem, Campinas ficou entre os top 3 ecossistemas mais maduros, nacionalmente falando, ganhou o prêmio PNI de 2022. Ela tem vocação tecnológica através das grandes universidades e tudo que é criado lá dentro. Ela tem pioneirismo, foi a primeira cidade no Brasil a se adequar ao marco legal das startups. Foi apenas 35 dias para isso acontecer. Tem estrutura, então tem logística que conta com as rodovias, com aeroportos e tal. Tem polo tecnológico, então ela possui 5 parques aqui dentro, que são incríveis e que movem muita coisa aqui. Então, assim, Campinas está pronta.
E eu vejo um movimento muito forte de conexão e de sinergia, de parar de trabalhar em células para trabalhar como um todo, né? Então, todas essas células juntas numa engrenagem muito sinérgica. Então, cada vez mais a gente está conseguindo fazer esse movimento para que Campinas realmente possa explorar todo o potencial e vocação que ela tem aqui. Então, eu acredito que a gente está no melhor local aí e com muito potencial na mão para fazer acontecer. Campinas é top, gente. Quem não está conectado aqui, vem para cá, se conecta com a gente. Vem conhecer a Campinas Tech Venture Hub. Estela, super obrigada pelo nosso bate-papo. Você quer deixar algum comentário? Quer deixar uma mensagem final? Quero dizer que a Campinas Tech, em nome da Campinas Tech, né? Eu quero dizer que a Campinas Tech está de portas abertas para quem precisar, da forma que precisar. A gente tem uma diretoria muito engajada, que acredita realmente nesse propósito, então pode contar com a gente. Quero deixar um recado das pessoas acreditarem naquilo que elas fazem, no todo o potencial que elas têm para fazer. Eu acho que a gente simplesmente tem que começar, né? A gente não tem que ter a casa inteira pronta para começar a fazer muita coisa lá dentro. Então, começa com o que você tem, vivencia, experimenta, que não tem nada maior do que isso para você trilhar a sua trajetória. E aí, quando a gente fala de trajetória, a gente fala de trilha, não fala de trilho. O trilho é rígido, ele é duro. A trilha ela já tem um certo movimento. Então, você pode começar por aqui, vai desviar do buraco, vai para lá, mas com certeza você vai conseguir ir muito mais longe. Tá, obrigada, Estela, pelo bate-papo, eu adorei. E obrigada, pessoal, por acompanhar mais um episódio. Tchau, tchau. Tchau, até mais.